Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre o Twitter Files e a liberdade de expressão no Brasil. Para comentar esse assunto, eu convidei aqui o Alexander Coelho, ele que é advogado, especialista em direito digital e proteção de dados e sócio da Godic Advogados. Alexander, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Duda? E você? Sempre um Tudo prazer jóia. aqui falar com vocês. Ótimo. Alexander, bom, vamos falar sobre Twitter Files. São aqueles arquivos escritos pelos advogados do Twitter, que foram divulgados porque o Elon Musk entregou esses arquivos para alguns jornalistas. Esses jornalistas analisaram esse material e publicaram esses arquivos na semana passada. E depois teve uma baita de uma confusão em que entrou aí Elon Musk, o Lula, enfim, um monte de gente. Mas com você eu queria falar mais sobre os arquivos em si, né? As mensagens que estão reveladas ali. Do seu ponto de vista, que importância que a gente deve dar para essas mensagens dos advogados do Twitter? Olha, Duda, os e-mails divulgados nas últimas semanas, eles possuem um valor significativo, tá? Eles contêm ali informações sobre as práticas internas e essas decisões de moderação. E isso, sem dúvida nenhuma, impacta aí na liberdade de expressão e privacidade dos usuários. Tá, do que eu li ali dos e-mails, por exemplo, tem um momento em que o Tribunal Superior Eleitoral pede para que as plataformas contenham a disseminação de algumas mensagens relacionadas a algumas hashtags específicas, né, alguns assuntos específicos. Ou você tem juízes pedindo o cancelamento de algumas contas, ou eles pedem informações do IP dos computadores ou os números de telefone, né? Você vê problemas nessas coisas? Olha, hoje em dia, o que prevalece e a base legal para qualquer pedido relacionado à internet é o Marco Civil da Internet, tá? Então, no artigo 19, a responsabilidade de um provedor de internet, de um aplicativo, como o Twitter, atualmente o X, né? Como a Meta, Facebook, Instagram, a responsabilidade dele é subjetiva com relação ao conteúdo. Ele tem a obrigação legal de entregar qualquer tipo de informação nesse sentido ou de cancelar alguma conta depois aí de um devido processo legal, né? Com uma ordem judicial específica para isso e desde que isso seja tecnicamente viável, né? O Marco Civil ele fala sobre isso, sobre a viabilidade técnica, e desde que isso seja através de uma ordem judicial específica para aquele caso, após o devido processo legal, com direito à ampla defesa, enfim. Essa é a base legal que nós temos atualmente, o Marco Civil da Internet. Agora, o Marco Civil está sendo respeitado porque a impressão que dá, lendo os e-mails aí dos advogados do Twitter de 2020 a 2022, é que as empresas digitais de redes sociais estão sendo a todo momento inundadas com solicitações do tipo: me passa aí esses dados das pessoas, cancela essa conta, controla aí essa hashtag. Como é que você avalia? Existe garantido constitucionalmente a nossa liberdade de expressão. Então, o ideal seria o quê? Que isso fosse defendido a todo custo. Se alguém, porventura, se sentir ofendido com algum tipo de publicação, com algum tipo de mensagem postada na internet, enfim, essa pessoa deve procurar o judiciário, entrar com uma ação contra o autor daquela mensagem, daquele post, e pedir uma reparação na internet, tá? Isso
né, repetindo aqui a outra pergunta, depois do devido processo legal. O que a gente vê, nesse caso específico dos e-mails, é um processo investigatório, né, instaurado aí pelo STF, e, ainda que questionável o papel dele nesse sentido, porque o papel do STF é defender a nossa Constituição. Então, ele instaurou um inquérito e vem praticando essa conduta aí de pedindo cancelamentos, pedindo, fazendo busca aí com relação a algumas hashtags. Então, sem aí o devido processo legal, sem a defesa e sem haver um julgamento para isso. Então, não é a conduta ideal, tampouco é o que o regulamento Marco Civil da Internet. Tá. Agora, Alexander, uma das críticas que estão sendo feitas ao Elon Musk é de que ele fez essas acusações todas, mas agora ele tem que provar, né? O que a gente tem são os e-mails dos advogados, mas assim, para provar que aquilo aconteceu, precisaria ter a ordem judicial, né? E muitas vezes o inquérito está sob sigilo, né? Não seria o caso, então, de levantar o sigilo desses inquéritos? Eu acho que a divulgação aí desses e-mails, né, ele mostra uma conduta muito próxima ali no caso do STF, questionando e fazendo alguns pedidos, tá, para cancelamento de contas. A divulgação desses e-mails são e-mails corporativos. A gente não está falando aí de invasão de privacidade, de e-mails pessoais dos advogados ali. Ali são e-mails corporativos dos advogados defendendo os interesses da empresa, né, no exercício da sua profissão. Não se trata de uma exposição de privacidade do advogado em si. Então, a gente vai acompanhar o transcorrer desse inquérito, mas eu acho que independente da comprovação dessas alegações, né, só isso não deslegitima o valor que esses e-mails têm. Né? Esses e-mails aí mostram uma pressão muito forte por parte do tribunal, questionando conteúdos e aí infringindo, sem dúvida, na liberdade de expressão do usuário. Tá, agora, Alexander, acho que tem ali nas mensagens pelo menos uma meia dúzia de advogados que teve os nomes divulgados. Esses Sim. advogados não podem reclamar agora uma invasão de privacidade, porque o Elon Musk abriu totalmente, né, esses e-mails aí. Ele pode fazer isso? Pode, porque são e-mails corporativos, né? Obviamente, um funcionário ele tem uma certa expectativa de privacidade nas suas comunicações, mas ele também tem que estar ciente das políticas internas que podem permitir revisão, divulgação das comunicações em certos contextos, principalmente em contextos como esse, em situações investigativas ou processuais. Isso é comum, é normal, não tem problema. O problema seria na divulgação de uma empresa, a empresa divulgar mensagens, e-mails de cunho pessoal. Isso jamais, aí invade realmente a privacidade. Mas ali são informações e assuntos relativos à própria empresa. A empresa, né? Eu vi até os jornalistas que divulgaram esses e-mails falando, né? Tinha e-mail ali de alguém dando os parabéns, feliz aniversário para o outro, essas coisas a gente não colocou, né? Mas e dá para ver até que tem um formato, né? Esses e-mails são e-mails corporativos, são e-mails corporativos. São e-mails corporativos. Tá. E isso também é um alerta aí que acho que a regra é a mesma aqui no Brasil, né? Se alguém aqui está usando o e-mail da empresa, tem que ficar esperto. Sem dúvida. A empresa jamais, em hipótese alguma, ela pode ter acesso ou ao seu e-mail pessoal ou divulgar qualquer informação pessoal sua sem a sua autorização, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa autodeterminação para o titular dos dados, né?
Ele é a pessoa, mais do que ninguém, responsável e determina para quem que ele quer fornecer esses dados e com que finalidade. Mas agora, toda empresa ali tem a sua política interna. E dentro da política interna, tratando de assuntos da empresa, a empresa tem um condão aí de divulgar ou não, são interesses da empresa, né? Interesses jurídicos da empresa, não pessoais. Alexander, uma das reclamações que os advogados do Twitter fizeram eles falam muitas vezes, olha, existe um viés político nessas solicitações que a gente está recebendo, né? Então, tinha muita coisa ali de bolsonarista, eles querendo suspender contas dos bolsonaristas, querendo impedir que as hashtags, acho que era voto auditável, Barroso na cadeia, né, que essas hashtags tivessem muita disseminação. Você acha que realmente tinha um viés político, ou será que, de repente, a gente só está vendo uma parte dos e-mails, e aí os e-mails que falavam sobre os petistas, por exemplo, não acabaram aparecendo? Essa resposta eu não tenho. Eu acho que, pelo que a gente viu, do que foi divulgado, o que chama mais atenção é esse viés contra aí, contas com ideologias mais voltadas para a direita. Isso aí ficou muito claro ali no que foi divulgado. Se isso é uma parte ou não, a gente não tem como dizer nesse momento, tá? Mas assim, o que chama mais atenção é realmente uma pressão forte do lado do tribunal, com hashtags pré-definidas, né? E, enfim, a gente não sabe se isso é parte de um todo ou se esse realmente é o todo que causou aí toda essa situação entre o X e o Supremo. Tá, Alexander, e para encerrar a entrevista, eu queria comparar esse caso com o caso do Wikileaks, que é aquele do hacker australiano, o Julian Assange, que, Perfeito. com a ajuda lá do Bradley Manning, né, que invadiu os sistemas do governo americano, e ele divulgou várias, né, mensagens e telegramas das embaixadas no Wikileaks, né? Você vê aí, dá para fazer uma comparação entre esse caso e o da Wikileaks? Bem lembrado, uma ótima pergunta. O Duda, a abordagem do caso do Twitter Files, ela difere do Wikileaks, tá? No Twitter Files, a divulgação foi mediada por jornalistas que selecionaram e divulgaram as informações. Já no Wikileaks, houve uma divulgação massiva e não filtrada das informações. E, inclusive, dessas informações que foram divulgadas, muitas colocaram vidas em risco. Então, assim, ambos os casos podem haver aí um questionamento sobre privacidade, sobre liberdade de imprensa, ou até mesmo a liberdade de expressão, no caso do Twitter Files. Mas eles operam em contextos diferentes e com metodologias bem distintas. Eu lembro também de ter visto no material que os jornalistas publicaram agora do Twitter Files, assim, que eles muitas vezes foram atrás das empresas, né, da Polícia Federal, do Ministério Público de São Paulo, para questionar, né, se a coisa tinha acontecido mesmo. Claro que ninguém respondeu aos pedidos, mas eles fizeram o trabalho deles, né? E acho que também no caso do Wikileaks, o governo americano nunca assumiu a autenticidade daquelas informações todas, né? Mas aí, nesse caso, a gente já pode meio que garantir que realmente os e-mails são verdadeiros, certo? Sim, sim. Em tese ali, até que se prove o contrário, são verdadeiros. Tá. Não tenho dúvida. Pelo menos aparenta ser verdadeiro, né? O que a gente não sabe é se todos foram entregues, né, aos jornalistas. De repente foi só uma parte, a gente não tem esse controle, certo? Exato.
Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Né? Tá bom. Alexander, super obrigado pela entrevista e é incrível aí, realmente como também ajudou a mostrar esses embates que acontecem, né, internamente dentro das empresas, dos times de advogados, né? É impressionante o trabalho que é, né? Você ficou impressionado ali, não? Ou para você? Não, faz parte do nosso dia a dia. O que a Nossa. gente viu ali são os bastidores sendo revelados mesmo. A gente aqui até deu mais importância para as coisas que partiram do STF, do TSE, da Polícia Federal, mas tem muita coisa que parte de pessoas, né, de civis, né? Tem ali pedido da Djamila Ribeiro, né? É impressionante assim, como tem gente tentando acionar as empresas digitais aí, né? Assim, é o tempo todo, Duda. Legal. Eu conversei, Tá então, bom? com Alexander Coelho, advogado especialista em direito digital e proteção de dados, sócio da Agodic Advogados. Alexander, super obrigado aí pela participação. Imagina, disponha, estamos à disposição. Forte abraço. Outro. Bom, eu sou Duda Teixeira e esse foi mais um Cruzoé Entrevistas. Tchau, até a próxima.